Boa noite, camaradas. Mais um programa TV Mulheres número 128. E hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos fazer uma entrevista, né, com uma parteira, a Ana Cristina Duarte. E pelo que eu fiquei sabendo, ela é muito conhecida por Ana Cris, né? Hoje temos aqui a Stefânia Robustelli. Tá sem som, Stefânia. A companheira Silvia Mendes, militante lá de Minas. Boa noite, pessoal. Eu estou ajeitando a luz. E a nossa convidada especialíssima, Ana Cristina Duarte. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu dar um oizinho aqui para o pessoal que está no chat aqui, que está aguardando faz tempo a gente, né? O Igor Teodoro, o Ricardo Jones, que foi quem me indicou a Ana Cris. Meu amigo. Correia Leandro. A Silvia que está aqui, está no chat. Aurélio dos Santos. E é isso aí. Inscrevam-se no nosso canal. Como eu falo toda semana, né? Inscrevam-se na COTV e inscrevam-se no TV Mulheres. É só você entrar lá no COTV e no canais, e aí você vai ter todos os canais da COTV. Coloca o cardápio aí de membros, ô Renê. Então, aí, também torne-se membro do nosso canal para ajudar aqui a nossa TV revolucionária. Com R$ 7,99, companheiros, que é um valor bem singelo, né? A gente consegue, para quem está, né, contribuindo mensalmente, mas para a gente é bem importante. E aí você tem aí algumas... eu sempre esqueço, Stefânia. Algumas regalias, né? Sei lá. Você vai ficar com o seu nome no mural dos membros, receber ali a newsletter dos membros, aí tem o membro prata, e aí vai acumulando, né, a tal das regalias, R$19,99, R$49,99, R$99,99, e por fim, o membro rubi, R$199,99, que você vai ter os benefícios aí dos planos anteriores, um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui Costa Pimenta e convites para as atividades especiais do partido. Lembrar que esse é um programa feito pelo Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, Coletivo de Mulheres Revolucionárias do Partido da Causa Operária, e que a gente tem reuniões todos os sábados às 13 horas. Mas aí, sem mais delongas, vamos falar com a nossa convidada, que é a Ana Cris. Ana Cris, essa questão aqui do parto humanizado, ela apareceu por conta de vários debates que a gente está fazendo em relação à questão da legalização do aborto, que nós do PCO somos a favor da legalização do aborto. A gente entende que o aborto ele só não é legal para as mulheres trabalhadoras, pobres, né? Porque as mulheres que têm condições financeiras fazem aborto. Inclusive, as que têm muita condição financeira até viajam para outros países para fazer aborto, certo? E aí a gente chegou numa situação que é o seguinte: o primeiro item de uma mulher lá, quando ela fala por que ela tentou fazer aborto, ou por que ela fez o aborto, é por conta de questões financeiras. Aí a gente chegou numa outra questão, né? Que a mulher não tem direito a fazer aborto e a mulher também não tem direito a ter um filho e criá-lo com dignidade, né? E a gente chegou na questão do parto, de como as mulheres sofrem violência na hora do parto, né? E aí deu muita discussão isso, porque a gente começou a falar, aí tem o companheiro Ricardo Jones fez uma matéria para o Diário Causa Operária tal, e deu muita discussão, porque acusaram a gente de ser
antimedicina, anticiências, e até a dizer que, imagina, as mulheres não sofrem tanta violência assim, que é um ou outro, né? Que os médicos. Bom, foi 3 dias de discussão no chat lá do, do grupo, né? E aí eu falei com o Ricardo e ele me indicou você e estamos aqui com você. Aí você podia começar, de repente, contando da sua história, porque eu já soube que ela é muito interessante. E a gente... Obrigada, querida. Primeiro, eu queria agradecer a todas as companheiras por essa trajetória e por esse caminhar aí de tentar proteger as mulheres um pouco de uma vida bem difícil, né? Essa questão do aborto é muito simbólica de como a gente não respeita a mulher na nossa sociedade. Ela, como diz assim, se ela é mãe, reclama que ela não está produzindo bem, e se ela focar na produção dela, reclama que ela não está sendo boa mãe. Então a gente não tem como acertar, né? É difícil a gente acertar nesse tipo de sociedade. Eu comecei a minha vida nesse ativismo da assistência à gestante e ao parto quando eu tive meus filhos. Eu sou uma pessoa de privilégios, né? Nasci numa família com certos privilégios que foram aos poucos, né? Ser branco nesse país assim já facilita a vida, né? E então, dentro desse meu privilégio, eu tive partos no setor privado. E o que acontece no setor privado é que se você tem o privilégio do setor privado, você passa pelo desprivilégio da cesariana desnecessária. Então, uma coisa que vem meio acoplada uma coisa na outra, né? E essas experiências de violência sobre o meu corpo me inspiraram bastante para eu pensar. Eu não sou uma pessoa que traumatizei, não tenho síndrome de estresse pós-traumático dessas experiências, mas elas impactaram bastante a minha vida a ponto de eu mudar de profissão e falar assim, não, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer a diferença nesse mundo do jeito que eu puder, vamos lá, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei trabalhando como doula, que é uma acompanhante de parto, é uma comadre, por assim, de antigamente, sabe? Aquela pessoa que já passou por muitas experiências de parto, de nascimentos na família e tal. Era isso que eu era, uma doula, acompanhei muito parto, e depois eu fiz a minha formação universitária em obstetrícia na USP, que é o antigo curso de parteira profissional, é um curso de 5 anos que me tornou obstetriz. Então, hoje eu atuo como obstetriz, como gestora, ativista, tenho uma casa de parto, enfim, eu trabalho nessa área. E desde então eu tenho me dedicado, então faz 20 anos, minha filha tem 25 anos, já faz uns 23 que eu estou nessa luta, e o Ricardo é um companheiro dos mais antigos dessa luta, que me ensinou muito, inclusive, sobre obstetrícia. Eu diria que quando eu entrei na universidade, eu estava formada pela Universidade Ricardo Jones já, né? Ricardo Herbert Jones. E um cara muito inteligente, que tem uma visão bastante ampla, né, da medicina, do cuidado, da obstetrícia. E eu aprendi muito com ele. E então, eu gostaria muito de comentar algumas coisas, né? Essa questão do aborto, ela é realmente muito simbólica do que acontece com a gente, com as mulheres no Brasil e nos países da América Latina. Isso é bem potente, embora a gente tenha hoje alguns países em que o aborto já é legalizado e tal, né? Mas ele é só uma das partes, né? E a questão da violência obstétrica, ela é muito singular, porque a pessoa fala assim, é exceção, isso é exceção. Mas as pesquisas que estão... Tem uma pesquisa muito grande que é a Nascer no Brasil, é enorme, é uma pesquisa científica, não é minha cabeça que está falando as coisas, é a pesquisa científica. Começou lá atrás com a Fundação Perseu Abramo, que fez uma pesquisa qualitativa e pegou 25% dos partos com violência obstétrica, então 25% eu não considero exceção. E agora, nas novas pesquisas, 33%, 35% das mulheres, ao descrever a assistência, descrevem como violenta. Então, existe uma questão aí que passa da semântica, que vai para além da semântica do que é violência. E na assistência ao parto isso é muito delicado, porque ela acontece com os órgãos reprodutivos da mulher. Então, eu vou dar um exemplo para você que é muito mais fácil de entender essa sutileza, que vamos supor que a gente tem um hospital-escola.
Um hospital escola e está lá o acadêmico aprendendo. O acadêmico vai, examina e fala assim, está 4 centímetros. O médico fala, duvido que seja 4. Ele vai e examina de novo. E depois vem o residente e fecha. Então, essa mulher recebeu 3 exames de toque por baixo, que é introdução de dedos na vagina. Isso para uma mulher é uma coisa extremamente delicada. Ela abre a perna para aqueles homens e eles colocam 2 dedos na vagina e ficam olhando e discutindo sobre a vagina dela. Essa experiência, para muitas mulheres, é uma experiência que vai deixar traumas para o resto da vida. E o médico vai falar assim, o acadêmico, o médico e o residente vão falar assim, mas em nenhum momento eu fui violento. Não xinguei, não bati, não fiz com força. Mas para a mulher, ela se sentiu violada. Porque é dentro da vagina dela. E essas... É fácil entender, porque essas 3 pessoas que fizeram o exame de toque não deixariam as suas irmãs nessa situação. Suas mães não iam passar por essa situação, eles iam querer algo diferente para elas. Se eles puderem pagar, eles vão pagar algo diferente para elas, geralmente eles podem. Então, essa experiência, ela é muito subjetiva para a mulher, mas com um potencial de violência dela se sentir violada muito rápido. No meu parto, e eu sou uma pessoa, assim, eu não sou uma pessoa sensível, eu não guardo trauma, e também não tenho trauma desse fato, mas eu lembro, isso faz 23 anos, eu lembro do médico com 4 dedos dentro da minha vagina, empurrando para baixo, tentando abrir minha vagina à força, na hora que o bebê ia começar a descer. Não é uma experiência, para mim foi uma experiência do ponto de vista físico, de experiência física, horrorosa, mas assim, se eu tivesse feito isso no meu braço, para mim seria a mesma coisa. Eu não guardo um trauma sexual disso, mas para muitas mulheres isso é um trauma sexual para levar para o resto da vida. Então a gente começa discutindo que violência obstétrica é muito complicada de ser definida para começo de conversa, porque o cara fala assim, eu não fui violento, a mulher fala assim, você foi violento. E aí, como é que a gente fica? Né? É violência ou não? Para mim, assim, qualquer mulher que diga que se sentiu maltratada, para mim, ela foi vítima de violência. A gente pode falar assim, mas ele não queria. Tudo bem que você não queria, mas a mulher saiu dessa experiência traumatizada. O que nós vamos fazer com isso? Vamos fingir que não existe esse problema? Ele existe. Ele é exclusivo dos médicos? Não, não é exclusivo dos médicos. Tem enfermeira que faz, comete atos de violência, obstetriz que comete atos de violência, parteira tradicional, o porteiro da maternidade. Qualquer pessoa pode cometer um ato de violência. Isso não é uma exclusividade dos médicos, né? Eu tenho ouvido, não, mas a gente precisa parar de usar esse termo porque estigmatiza o médico. Não, estigmatiza e deveria estigmatizar qualquer pessoa da assistência obstétrica. A gente precisa parar para ouvir o que as mulheres estão falando. Se a mulher está falando, eu estou me sentindo violada, vítima de maltrato, não cabe a gente, o pessoal da assistência, os profissionais, falar assim, não, é ilusão sua, é engano seu, você não foi. Você é histérica. Isso é histeria, isso é frescura. Não. Primeira coisa, você fala assim, desculpa, eu peço desculpas para começar a conversa. Eu peço desculpas. A gente tem que parar para refletir. E os médicos têm que parar para refletir, e as enfermeiras têm que parar para refletir. Todos nós da assistência temos que parar para refletir. Não adianta a gente se vestir a carapuça e pegar em árvore e falar assim, não, porque essas radicais, esse pessoal é contra a medicina. A gente não é contra a medicina, desde que seja uma medicina, e vou tratar de medicina aí, todo cuidado em saúde, tá? Vou incluir aí fisioterapeuta, enfermeira, parteira, obstetriz, todo mundo. Desde que a assistência, né, médica de todos os profissionais seja delicada, amorosa, cuidadosa, sensível, respeitosa, já começa bem. Mas a gente vê, o sistema todo é um sistema zoado. Todo o sistema está zoado. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Um plano de saúde paga para o médico, que é o trabalhador do plano de saúde, por volta de R$600 para ele atender um parto. Aí o cara tem que largar o consultório dele, que vai ficar um dia inteiro fechado, ele vai ter que cancelar um dia inteiro de consultório,
daria renda para ele pagar todas as despesas, os boletos da vida dele. Ou ele vai trabalhar a noite inteira, no dia seguinte ele está acabado, ele vai passar 12 horas de um dia que ele não sabe, ou ele vai cancelar o jantar, ou ele vai cancelar a festa de aniversário do filho, ou ele não vai na festa da escola do filho, e ele vai ficar lá atendendo um parto para ganhar R$500. Ele não vai. O que ele faz? Ele vai marcar essa cesárea com 38 semanas, ele marca para 39, e todo mundo fica bem. Mas, na verdade, essa estrutura toda está furada, porque se o cara não fizer isso, ele não vai ter vida privada. Ele paga para trabalhar, porque essas 10 horas de consultório que ele cancelou custou para ele R$1.000. Ele perdeu R$1.000 para ganhar 500. Então, se você tem uma lógica, né, e toda a sociedade tem essa lógica, e toda a nossa assistência à saúde tem uma lógica de financiamento de um tipo ou de outro, se essa é a nossa lógica, o fato é que se a conta não fecha, ninguém quer pagar para trabalhar. A gente quer trabalhar, eu não tenho nenhum problema com trabalhar, nem vocês, todo mundo quer trabalhar, mas quer ser tratado com respeito. E se a moeda de troca é o dinheiro, que seja uma troca justa. Então, o cara está submetido a um sistema de trabalho que é injusto com ele, e isso vai ser projetado numa injustiça contra as mulheres, que eventualmente serão injustas com seus filhos. É uma cadeia de injustiças que a gente faz parte, que os médicos fazem parte e que as enfermeiras fazem parte. E se o médico está fazendo tudo isso para ganhar no fim do mês R$15.000, a enfermeira está passando por tudo isso para ganhar R$2.500. Então, é uma conta que é muito difícil de fechar, muito, muito difícil. E eu sou privilegiada de trabalhar num sistema privado onde eu dou o meu preço. O meu preço é tal. Meu serviço custa tal. Quiser, quer. Não quer, não quer. Mas são pouquíssimas pessoas que estão nesse momento de vida de poder trabalhar dessa forma. A maioria precisa de uma carteira assinada, e de passar por situações dentro do hospital. A vida dentro de um hospital, de uma maternidade, é terrível. O que os médicos passam dentro do dia a dia de uma maternidade é terrível. As enfermeiras, terrível. Então, se a gente não consertar todo esse sistema, isso não vai melhorar. Por outro lado, a gente não pode deixar de falar que existe a violência obstétrica. Eu posso até falar assim, eu sei porque você age de uma forma que a mulher se sente magoada, machucada. Eu sei, eu entendo você. Mas não podemos justificar dessa forma. A gente pode dizer que entende, mas não justifica. A gente tem que falar assim, eu compreendo perfeitamente. Assim como a gente compreende as diferenças sociais, o reflexo da violência social em todos os tipos de violência, os reflexos das diferenças, a gente percebe em tudo. Na violência doméstica, a gente percebe na violência, enfim, né, de roubo, de assalto, de latrocínio, tudo reflexo de uma sociedade. Nós não precisamos falar, então, tudo bem, mas a gente tem que entender a origem dessas coisas e tentar melhorar as coisas na sua origem. E essa diferença de poder que acontece dentro de uma maternidade entre os cuidadores e a mulher grávida que está suscetível, ela é óbvia, ela acontece no consultório, dentro da maternidade, é uma diferença. A gente tem que, como profissional de saúde, reconhecer que a gente está numa posição ao cuidar totalmente diferente da posição da mulher. Ela está lá sendo cuidada, ela está lá, às vezes com medo, às vezes ela está com vergonha, às vezes ela está tímida e não fala a verdade. Então, quando a gente está numa situação de poder, a gente tem que aprender a se despir dele. E é uma coisa difícil e nem sempre vantajosa. Mas a gente tem que aprender, faz parte da humanização. Quando a gente fala de parto humanizado, não é um tipo de parto. Parto humanizado é quando você se humaniza na raiz da palavra humanizar e tratar essa pessoa como a sua irmã, como uma parceira sua, e não como um freguês. Mas ainda assim, se você tratar com respeito, tá ótimo, né? Mas é muito difícil a gente convencer as pessoas. Muito difícil, porque no dia a dia elas acabam deixando o barco correr. No final, assim, essa questão acontece na saúde no geral, né? Quem tem poder... Na saúde em geral. Porque eu também sou da saúde, eu sou da saúde mental,
E é uma questão do capitalismo mesmo, né? Eu vou Sim. dar uns ois aqui. O Carlos Nishimiya mandou uma perinha para gente. Obrigado. Ele agradecendo aqui nosso programa. TP colocou sobre o problema da máfia da cesariana. Isso aí. Eu queria que você falasse um pouco o que é, né? Porque assim, a gente estava falando que assim, puxa, para chamar de parto humanizado, né? Que a gente precisa humanizar o parto, quer dizer que ele está muito desumanizado, né? E o que é isso, né, Ana Cristina? Porque assim, além de tudo, tem uma coisa que foram colocando para as mulheres que é assim o medo do parto normal, né? E aí a gente escuta tanta coisa que assim dá para ter medo mesmo, né? Do jeito que dá para ter medo. Mas tem uma outra forma de fazer, né? Que eu até estava falando para a Ana Cris antes, que eu comentei com algumas pessoas e uma colega de trabalho minha, bem próxima, fez o parto com ela, aí a esposa de outro colega de trabalho também. E a Fabiana, ela colocou assim, que foi uma experiência mágica para ela, né? E o que é essa experiência mágica aí? Olha, o parto, essa imagem é muito bonita, né? É uma coisa visceral, né? O parto é uma experiência visceral, mas literalmente é uma experiência das vísceras, das nossas vísceras. E ele pode ser muito mágico se a gente estiver bem acompanhada por gente que cuida da gente, que a gente se sente cuidada e protegida. Muitas vezes, uma assistência em que a mulher fica largada e às vezes sujeita a intervenções e manipulações e manuseios dolorosos, isso pode ser extremamente traumático, né? Essa é uma experiência de uma mulher sentada, ela está sendo tirada essa foto de cima para baixo, né? Então você tem uma mulher numa posição que é uma posição para ela muito menos vulnerável do que deitada. Ela está sem roupa por escolha dela e as pessoas estão sentadas no chão aos pés dela. Isso muda a sensação para a mulher. A partir do momento que ela está vendo essas pessoas de cima para baixo, ela está muito menos vulnerável do que deitada com as pernas amarradas, com as pernas presas no estribo. As falas são sempre assim, mas a gente prende para não escapar a perna, para ficar mais confortável. Não, é simbólico amarrar as pernas, é simbólico prender, mesmo que seja com uma fita de velcro. Você está prendendo. Aí ela está sentada numa banqueta acima das pessoas e numa posição que fisicamente ela poderia levantar e fugir, né? Embora a gente na cabeça não esteja pensando eu quero levantar e fugir, o nosso sistema límbico, todo o nosso sistema mais reptiliano, mais antigo, ele precisa ter a segurança de que se precisar levantar e fugir, tem lugar para isso, ela está numa posição para isso. Estar deitada, amarrada, é a antítese disso. Então, essa foto é muito legal para mostrar a visão da mulher. Ela está vendo o médico, no caso, tem uma parteira e uma doula, e estão os três. Não, essa aí, na verdade, esse de verde é o marido, tá? No parto humanizado, a gente convida o companheiro ou a companheira a receber esse bebê junto com a gente, junto com a equipe, né? Lógico que a gente não vai deixar ele pegar tudo sozinho, mas a gente está lá com as nossas mãos, mas a primeira mão a tocar a cabeça do bebê é a mão da companheira ou do companheiro, no caso dessa foto, companheiro. Então, quem está de frente para ela é o companheiro dela, né? Nessa outra imagem, a mesma coisa, ela está sentada numa banqueta, o companheiro está segurando ela, a gente tem uma equipe cuidando, um olhar amoroso. É uma outra experiência, uma experiência completamente diferente de se vivenciar, que dá muito mais segurança para a mulher. E isso permite que seja uma experiência de fato mágica. Agora, e a dor? A dor é um dos aspectos do parto. Se a mulher precisar de analgesia, ela pode usar analgesia. Ela pode usar algum método de alívio para dor, não tem problema isso. Pode ser não farmacológico, pode ser para farmacológico. Isso não tira a experiência do nascimento.
É que a maioria das mulheres, quando ela está sendo acompanhada dessa forma, ela acaba não precisando de remédio, ela vai bem com os métodos não farmacológicos, mas se ela precisar, não tem problema. Essa foto agora é de uma mulher recebendo analgesia de parto. Está fazendo a asepsia para ela fazer uma analgesia de parto, porque a experiência de dor para ela não está sendo uma experiência positiva. Então, agora, veja só, né, a dor de se viver num país capitalista. A analgesia, ela está bastante disponível para as mulheres ricas e ela não é disponível para as mulheres pobres. Quando ela vai para o SUS, quando essa mulher vai para o SUS, não tem anestesista suficiente, então não tem. Se ela precisar, ela não vai ter. Ela vai ter, se for uma cesárea, obviamente, ela vai fazer com anestesia, mas no parto normal agora você tem que lidar porque não tem anestesia para você. Agora, se ela for no São Luís, no Einstein, na Promatri, vai ser difícil até ela ter sem anestesia. Então, a experiência, até numa cesariana bem indicada, como o caso aí dessa foto, a experiência da cesariana também pode ser uma experiência extremamente humana, extremamente respeitosa, alegre, numa cesariana necessária. E o bebê foi respeitado no seu tempo, não foi tirado antes da hora, para conforto de ninguém, tudo dentro do que é possível, o mais natural que for possível dentro daquela realidade daquela mulher. Então, até mesmo a ideia de que parto humanizado é só parto normal, ela é falsa, porque o parto humanizado, algumas mulheres vão precisar de cesariana, então que seja bem feita, mas ela traz alegria, né? O parto pode trazer muita alegria, pode trazer o gozo da vida num ato tão impactante, importante, onde a dor é só um dos elementos. A coisa mais interessante, Simone, é que a dor é considerada ok em várias fases da nossa vida, né? As mulheres encaram como normal que vai ter um pouco de dor nas primeiras relações sexuais até ela se entender com o corpo. Ela acha ok, depilação. Eu basicamente não faço isso. Quando eu fazia, era sem dor, era giletinha mesmo. Mas as mulheres acham que é ok essa experiência. A tatuagem é uma dor ok, porque a pessoa está fazendo uma escolha por um ato e não vai fazer uma anestesia, não vai pedir uma peridural para fazer uma tatuagem na perna, faz parte. A dor é parte, é uma fatia da tatuagem, é a dor. A pessoa que corre, que faz maratona, que sobe montanha, a dor é parte da experiência, porque não tem como você subir uma montanha e não sentir dor. Ou correr e não sentir dor, vai sentir depois da maratona, vai passar dias com dor. Mas ninguém deixa de correr e fala assim, não, mas para que você vai correr maratona? Fique em casa assistindo televisão, porque daí você não tem dor. A dor, a nossa sociedade aceita a dor como parte de vários rituais, mas a do parto ela é amplificada, e a amplificação dessa ideia de dor convém para todo mundo, porque daí a mulher, a mais assustada, que tiver capital, que tiver dinheiro, o que ela vai fazer? Ela compra uma cesariana. Porque a dor da cesariana, do pós-operatório, ela não tem valorização, ela não é inflada, não é inflacionada, né? Ela é só uma dor de recuperação. E a cesariana marcada, ela, na verdade, ela organiza a vida de todo mundo, menos da mãe e do bebê, mas de resto todo mundo se organiza. O hospital se organiza, porque ele precisa aumentar a lucratividade dele, o médico se organiza, porque a agenda dele, né, fica toda marcadinha, mas é um jeito que custa muito caro para a mulher e para o bebê o impacto dessas cesarianas desnecessárias que acabam acontecendo por pavor da má assistência, pavor da dor que nós amplificamos tanto na nossa sociedade. Essa é uma experiência de parto bem típica do conceito de parto humanizado. É dentro de um hospital, ainda está na era Covid, porque está todo mundo de máscara. Antes do Covid, a gente estaria tudo sem máscara ali, sentadinho. O pai está na frente, o companheiro dela está na frente, atrás tem uma doula dando apoio. Enfim, uma experiência tranquila, mágica, e daqui a pouco, de dentro dela, vai sair um bebê, que vai ser recebido pelo pai.
Então é muito bonito a gente poder assistir essas experiências. É lindo de morrer assistir essas experiências. E elas são super possíveis. Aí você não precisa negar a medicina, porque a gente está ali dentro de uma assistência que inclui o médico, inclui a anestesia quando necessário, hospital, tudo, está tudo dentro da proposta, né? Também não, a gente tem que separar a ideia que parto humanizado é igual parto em casa. Você pode ter uma experiência extremamente violenta num parto em casa, nada humanizado. Essa mulher pode ter um parto desassistido, porque não sabia o que estava acontecendo, nasceu, traumatizou, um parto em casa horrível, e ela ficar traumatizada para sempre. E foi em casa, isso não é parto humanizado, não é a definição de parto humanizado. Mas o parto humanizado pode acontecer em casa? Pode. Pode acontecer numa casa de parto? Pode. Pode acontecer no hospital? Sim, geralmente vai ser no hospital. Pode ter médico? Pode. A maioria dos partos do Brasil tem médico. Pode ser com enfermeira obstetra? Pode. A enfermeira obstetra tem autonomia para atender parto. A obstetriz tem autonomia para atender parto. Médico tem, enfermeira tem. Só com doula pode? Não, só com doula pode. Não, porque a doula não é... Olha que foto maravilhosa, que coisa mais linda. Esse rosto é muito... Essa face de surpresa é muito comum quando a gente atende parto humanizado, a gente vê muito isso, essa expressão maravilhosa. Então, neste caso dessa imagem, é um parto humanizado hospitalar. E tá tudo bem. E se for um parto na água, tudo bem. E se ela não quiser na água, tudo bem. E se esse hospital não tem banheira, tudo bem. Se tiver um chuveiro, pode ser no chuveiro. E se ela não quiser o chuveiro, tudo bem. A ideia de parto humanizado é a gente tratar bem as pessoas, tratar bem as mulheres, tratar bem os seus companheiros e companheiras, tratar bem suas famílias. Essa é a ideia de humanização. E usar a evidência científica. O parto humanizado é a síntese das evidências científicas. Olha que coisa mais linda. Olha, esse bebê nasceu de cesariana, ok? Onde ele está? Ele está no colo da mãe, em contato pele a pele, mamando. O pai está junto e a cesariana ainda nem acabou. O pessoal está lá fazendo sutura, mas essa mãe já está ali feliz com seu bebezinho em contato pele a pele. Isso é humanização. Por que tem que tirar o bebê da mãe, enrolar e deixar no berço aquecido? Por que não permitir que ela faça um vínculo imediato com esse bebê? Assim que ele nasce, ele não precisa passar no berço aquecido. Ele está bem, ele pode ir direto para o colo da mãe. Isso também é humanizar. Isso também é trazer amor, trazer contato, trazer cuidado, trazer carinho na experiência do nascimento para essa família. O parto pode ser uma experiência para sempre traumatizante e para sempre positiva. Vai depender de como as pessoas tratam as mulheres. A Silvia estava super ansiosa por esse programa. Quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa com a Ana Cris, Silvia? Então, eu mesma, eu tive 2 partos e foram... Na verdade, no primeiro nem tinha muito esse conceito de parto humanizado, né? Meu filho mais velho já vai fazer 29 anos. Você precisa repetir para mim, porque deu uma travada aqui. Só um minuto. Tá. Só um segundo. Tem um companheiro perguntando se é de um hospital gente, público. Acho que a minha conexão estava com problema. Tem um companheiro pode repetir a pergunta, Silvia, para mim? A Simone está colocando, pode colocar aí antes, Simone, a pergunta do companheiro. Tem um companheiro no chat perguntando se essas fotos são de um hospital público. Acho que não, né? Não, acho que nenhuma... Eu não lembro de nenhuma ser de hospital público, dessas que eu vi, não. Eu acho que são de hospital privado. Uhum. Vai lá, Silvia. Então, o que eu tenho para colocar um pouco é a minha própria experiência, né? Como mãe. Então, meu filho mais velho tem 29 anos. Há 29 anos atrás, a gente não tinha muito esse conceito de parto humanizado, não. Mas eu estava eu comecei a entrar no movimento da macrobiótica.
Você deve conhecer alguém da macrobiótica, deve ter te procurado, alguma coisa. E a gente, assim, era um ponto de honra. A macrobiótica, na verdade, era muito radical nesse sentido, né? Era assim, o parto tinha que ser em casa com o pai, nem parteira. Era o pai que tem que fazer, tem que estar lá, né? Mas eu, aqui em Belo Horizonte, lá em São Paulo, tinha uma outra organização. Eu morei lá na comunidade em São Paulo e tudo. E aqui eu busquei uma parteira, uma amiga minha já tinha tido com uma parteira. Ela não trabalhava com esse conceito de parto humanizado, mas era uma parteira que a gente quase que resgatou. Ela ainda fazia alguns partos, mas ela era parteira de hospital. Ela tinha nessa época 70 anos, ela já faleceu. E ela era bem pesada, assim, Dona de Brandina, que era o nome dela. E ela trabalhou em hospital. Como é que ela trabalhava? Ela que fazia os partos. No tempo dela, não era o médico que fazia o parto no hospital, eram as parteiras. O médico estava ali, mas ela disse que era assim. Era um aqui, virava as costas, era outro que nascia, era aquela coisa. Ela fazia tudo. Mas ela não tinha esse conceito de parto humanizado, né? Eu tive umas questões, que a minha bolsa arrebentou antes, e eu fiquei muito ansiosa, e ela falava, não, isso aqui é para a semana que vem, é para amanhã, para depois, mas eu fiquei muito ansiosa, e ela acabou forçando um pouco, eu não estava dilatação, ela soltou um negócio de soltar a bolsa, então esse primeiro não foi. Mas eu tenho um menino de 15 anos, que aí já foi uma outra era, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ainda tem, eu acho, um hospital público, o Sofia Feldman. Não sei se você já ouviu falar. Muito amor pela Sofia. E aí já foi um outro processo. E aí eu conheci as enfermeiras que faziam parto em casa. Eu tive por exemplo, o primeiro eu não fiz pré-natal, porque eu tinha pavor de hospital, entendeu? Um dia eu saí fugida, eu fui no coisa e o cara falou assim, eu fiz o Papa Nicolau e eu caí na 2ª classe lá. Aí ela falou, você vai ter que fazer um outro, um segundo exame. Eu falei, o quê? Eu vou embora daqui. Eles vão me prender aqui. Ninguém me pega, não. Aí meu negócio era esse, no hospital eu não vou não. Por quê? Isso é um pouco que eu trabalhei com essa filosofia que a gente tinha, né? Porque você entra dentro do hospital, você está na mão deles, acabou sua autonomia, acabou. Vocês falar é isso e pronto, e você não tem, acabou. Você é um joguete, assim, não é um joguete, né? Mas, né? E uma coisa interessante que eu queria comentar é o seguinte, aqui em Belo Horizonte tinha um médico, tem ainda, eu acho, que ele era uma referência do parto natural. O parto hospitalar, mas o parto natural, humanizado e tudo. Só que eu comecei a ver um tanto de pessoas, de mulheres, que iam nele com essa promessa de um parto natural, mas acabava evoluindo para uma cesariana. Então, eu falava, gente, isso é muito estranho, né? Não é possível que essas mulheres, e várias, e a maioria, eu até ouvi você comentando com a Simone a questão do cordão, a maioria, a desculpa era essa. O neném está com o cordão enrolado, você não pode fazer o parto normal. Falei, uma história muito estranha. Então, quer dizer, olha só, mesmo você procurando uma pessoa, um médico, que tem toda uma linha natural, espiritual, do parto, ele vai te enrolando e no final você cai na cesariana. Quer dizer, tá tudo na mão, quem decide é eles, né? Então, assim, é muito fácil, né, você convencer uma mulher. É muito fácil convencer uma mulher. Basta você falar que o bebê dela está em risco, acabou a conversa. Ou ela tem risco e acabou, o que ela vai fazer? O que eu vou fazer? Não tem nada para ser feito, né? Ana Cris. Mas é só terminar só o segundo parto, então, que foi com as enfermeiras. Esse foi assim, super tranquilo. Eu tive toda a dilatação, todo o processo, aquela tranquilidade.
E foi assim, tão tranquilo, que eu não vou dizer nem que é maravilhoso, porque foi assim, uma coisa Suave. normal, assim, sem nada, nem uma coisa nem excepcional, aquela coisa, né? Tem um drama também, que fala, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu, né, até aquela expressão Não, tem que tomar daquela cuidado com a mulher, romantização também. tem uma romantização também, e eu acho assim, foi tão simples, né? E uma outra coisa que eu queria ouvir sua opinião a respeito do seguinte, o pessoal da microbiota tinha muito esse conceito assim, gravidez não é doença, não é uma questão hospitalar, nem de médico, porque é uma coisa, até falava assim, uma coisa assim, que ter um parto devia ser igual você fazer cocô, entendeu? Uma coisa normal, que não tem necessidade dessa interferência, a não ser em casos, claro, existe, assim como tem, né, sempre tem algum problema, sim, a gente entende que tem problema. Inclusive, esqueci o nome, ela é alemã, que fez o meu parto, a Sibili. A Sibili. Lá do Sofia Feld. Conheço. Ela falava o seguinte, que hoje em dia as estatísticas mostram que a taxa de mortalidade em hospital e em casa é a mesma. Sim. Então, quer dizer, antigamente era diferente, o parto em casa tinha um certo risco mesmo, né? Sim. O hospitalar também tem os riscos dele. Desculpa, estou falando muito, Simone, eu já vou encerrar. O hospitalar também tem os riscos dele, né? Mas hoje em dia já iguala, quer dizer, você tem uma assistência tal que te permite ter um parto em casa com toda a segurança da sua casa que traz para o bebê que está no ambiente dele, porque o ambiente hospitalar pode trazer problemas de contaminação, você não tem esse problema, a mulher está no Silvia, deixa a Ana falar. Desculpa. Ô, Ana, junta, por favor, a Silvia lembrou da questão do cordão. Eu queria falar de duas coisas. O cordão é o seguinte: existe uma raridade na gestação, que é o acidente de cordão, que é uma coisa extremamente rara, porque o cordão precisa ser longo para que o bebê vá mudando de posição, se exercite e possa se desenvolver fisicamente. O cordão precisa ter espaço para isso, para ele ter mobilidade. Então, tem uma proteção no cordão de uma geleia que envolve os vasos para que não haja compressão. Existem situações da ordem de 1 a cada 10 mil partos, 10 mil gestações, o acidente de cordão grave para um bebê na gestação, que geralmente acaba num óbito na gestação. Isso é extremamente raro. No parto, o que acontece é que o bebê já está de cabeça para baixo, né, fixado nessa posição, ele só desce. Quando ele desce, o útero também está descendo, o cordão está descendo, a placenta está descendo. Então, o acidente de cordão no parto, ele é uma ideia antiga, que as pessoas antigamente usavam, né? Hoje, quem estuda fisiologia, quem está atualizado com a fisiologia do nascimento, não tem mais essa questão com o cordão umbilical. Então, o cordão umbilical, ele faz parte da vida, inclusive o cordão umbilical no pescoço quer dizer que não está antes da cabeça do bebê. Melhor ainda, é ótimo. Circular de cordão não é uma doença, não é uma condição importante para o parto. Mais importante para o parto é pré-natal. A diferença, você ter um bom pré-natal, que você consiga separar o que é baixo risco do alto risco, é o primeiro ponto para o parto seguro, porque você vai ter condições específicas para o alto risco. Por exemplo, estar num hospital que tenha UTI neonatal faz uma enorme diferença para um bebê que tem uma malformação, um problema, uma cardiopatia, um prematuro, enfim. Várias situações que ter uma UTI neonatal perto faz muita diferença. Já no baixo risco, você estar num hospital com UTI neonatal ou não ter UTI neonatal no hospital não muda desfecho, não aumenta risco. E aí que entra a discussão do parto em casa, achei bem legal a Silvia ter levantado isso, porque assim, existem diversos estudos sobre parto em casa. Quando você mistura parto sem assistência, parto acidental, parto de alto risco, você tem um aumento de complicação no parto domiciliar, quando a gente mistura tudo. Quando a gente separa assistência profissional, parto em casa, planejado com assistência profissional e retaguarda garantida,
nós temos números ótimos para parto em casa, comparáveis aos partos hospitalares. Agora, eu queria só fazer um exercício de, vamos supor que o parto em casa não fosse tão seguro quanto o parto hospitalar, que ele fosse menos seguro. Na verdade, o que falta a gente começar a entender e promover é a ideia de autonomia das mulheres. Quando a Silvia foi lá, estava grávida, e resolveu o que ela queria, porque dentro do sistema de vida dela, naquele momento, a macrobiótica era importante, e ter um parto em casa era importante, já estava equacionado dentro da cabeça dela que, no sistema de autonomia que ela estava envolvida, a escolha dela era um parto domiciliar, com uma assistência X. Então, na segunda gestação, ela estava num outro momento de vida. Estar em casa para ela não era uma condição primordial, um parto natural era uma condição importante. Ela foi procurar referência disso e foi no hospital onde era referência de parto natural, com respeito e tal. Então, a autonomia é uma palavra-chave nesse sentido. Só uma coisa, mas no segundo eu fiz essa coisa, mas foi em casa também, foi domiciliar. Acabou sendo em casa com a Sibeli? Foi em casa. Porque ela tinha uma equipe que fazia. O pré-natal todo eu fiz lá com ela. E o parto foi em casa com a equipe do hospital. No final, ela ficou meio na dúvida, porque ela achou que a minha barriga estava meio pequena. Ela ainda teve uma dúvida se seria em casa mesmo, mas acabou que foi em casa e deu tudo certo. Mas com essa assistência pré-natal, o acompanhamento dela. Não, eu acho que a parte mais importante desse segundo parto é que você tinha uma equipe que era ligada ao hospital. Então, você tem uma intercorrência, você tem quem vai buscar, você pode ir para o hospital. Essa ideia de que a casa é onde não tem nada e o hospital onde tem tudo é uma ideia que a gente precisa mexer um pouquinho nela. Porque o parto domiciliar planejado tem equipamento, tem oxigênio, tem material de reanimação, tem drogas antihemorrágicas, tem soro, material de sutura, anestesia de sutura. Tem um monte de coisa que tem no parto domiciliar planejado. E a ideia de que o hospital é o lugar mais seguro do mundo e que você vai ter atendimento imediato e sala de cirurgia de imediato, isso é uma fantasia, porque você vai ter... Essa, mais uma vez, é uma ideia que vale para a mulher rica. Se ela for no Einstein... Tem sala de cirurgia para qualquer momento. Tem anestesista dormindo no conforto médico 24 horas por dia. Agora, vai ali no vermelhinho, lá na periferia de São Paulo, para ver se tem anestesista sobrando, se tem sala disponível. Não tem sala de cesárea. Então, essa própria ideia de que não, no parto hospitalar você tem total segurança, não tem, porque senão não acontecia. Os números que a gente tem hoje de mortalidade materna, mortalidade perinatal no Brasil são dos piores do mundo. E acontece dentro de hospital. A imensa maioria, tipo 99% dos partos, acontece dentro de hospital. E com médicos. Então, a própria ideia de que você tem segurança no nosso sistema brasileiro hospitalar, você não tem. Então, dependendo do que a mulher tem como possibilidade de parto hospitalar, se ela vai ter lá na periferia, naquele hospital hiperlotado, que não tem nem sala, e que ela vai ficar lá largada numa assistência solta, porque não vai ter uma assistência 1 para 1, é melhor ter em casa. Em casa vai ter 2 enfermeiras obstetras. Aí tá bem ilustrada essa foto. Aí ela tem 3 pessoas cuidando dela. Me fala qual hospital que você tem 3 pessoas cuidando de uma mulher pobre, né? Mulher rica sempre tem bastante gente em volta. A mulher pobre, a trabalhadora, ela não tem acesso a isso. E vamos combinar. Esse aí é um parto domiciliar, que a nossa trabalhadora típica brasileira, 95% da população, talvez 98% da população, também não tem como pagar um parto domiciliar. Então, a própria ideia de que a gente pode ter um parto domiciliar como solução para a classe trabalhadora, não vai ter, porque é caro, porque é artesanal, gasta-se muito material e não tem nenhum... O Estado não ajuda em nada. A gente ainda sofre todo tipo de perseguição quando atende parto domiciliar. Então, todo o sistema nosso, esse sistema de assistência a hospitalar, a domiciliar, ela no Brasil, ela é muito complexa. A gente tem um país de diferenças gritantes. Eu tenho uma mulher que vai ter ou no Einstein ou com uma equipe de 3 profissionais em casa, ela vai se dar bem de um jeito ou de outro.
Agora, aquela mulher lá, periférica, aquela trabalhadora que tem lá o seu saláriozinho de R$2.000 por mês, ela não tem opção nenhuma. Não tem nem em casa, nem no hospital. Quer dizer, ela vai para o hospital, escola, onde ela vai passar por uma experiência. Só um exemplo, existe uma prática em hospital-escola, não todos, mas uma boa parte, antigamente todos, que é ensinar o médico a fazer fórceps, fazendo fórceps em mulher que não precisa de fórceps. Porque é mais fácil fazer na mulher que não precisa, porque está tudo tranquilo. Então, existe até uma que é para treinamento do residente, PTR. Qual foi a indicação desse fórceps? PTR, para treinamento do residente. Então, o uso do corpo da mulher para o treinamento da residência, eu quero saber qual é o médico hoje em prática que não fez um fórceps numa mulher que não precisava. Que levante a mão. Eu gostaria de conhecer. Agora estão se formando os primeiros médicos que não fizeram fórceps para treinamento. Estão se formando, sei lá, faz 5 anos que eu comecei a conhecer médicos que falaram assim, não, eu não tive nenhum. Os partos que eu fiz realmente eram partos muito, já estava complicado e tal, já estava o médico junto, o preceptor junto, já estava a guarda montada lá dentro do quarto para receber essa criança. Mas até há pouco tempo, o fórceps era ensinado em mulheres que não precisavam de fórceps. Então, essa ideia fantasiosa de que o parto em casa é super perigoso, mas o parto no hospital é ótimo, é uma fantasia coletiva de toda a classe médica, de que vai para o hospital, para você ter um parto seguro, vai para o hospital. Não, de que hospital você está falando? Você está falando do São Luís, ali, no Itaim? Você está falando do Copacabana? Você está falando do perinatal de Laranjeiras, ou você está falando aqui do hospital da periferia, lá do outro lado, da extremo leste da cidade? Porque lá não é tão seguro, não. Então, a gente tem que um pouquinho pensar na realidade brasileira. E quando a gente fala assim, não, é mais perigoso ou não é perigoso. Agora, por outro lado, se você tem uma mulher que ela está hipertensa e ela vai ter um parto em casa com uma parteira sem equipamento, assim, o conjunto já hipertensa não deveria estar parindo em casa. Sem equipamento, pior ainda. Então, às vezes, a gente ouve umas histórias. Mas eu ouço muita história dentro de hospital também. Muita história dentro de hospital. Muito mais do que eu gostaria. E, lógico, por uma questão de proporção, eu ouço muito mais histórias erradas dentro de hospital do que parto em casa. Mas tem. É preciso ter muito cuidado quando a gente organiza uma assistência para que haja segurança. E isso inclui, dentro do hospital, a mulher ter uma assistência 1-para-1. Qual hospital hoje tem uma assistência 1-para-1? Que fica o tempo todo uma enfermeira ou um médico dentro da sala com essa mulher? Não tem gente para isso. Aí você tem toda a estrutura do hospital que está ferrada, toda a estrutura do SUS que está sucateada, zoada, campanhas do Ministério da Saúde contra a enfermagem obstétrica, de que o parto é um evento médico, então que não é a enfermagem obstétrica não pode ter autonomia no parto. Assim, não estava bom, mas conseguimos deixar bem pior. Você quer fazer alguma pergunta, Stefânia? O que eu ia fazer, eu acho que talvez tu já tenha respondido quando comentou agora. Eu ia perguntar as mulheres que estão justamente em situação de rua ou em situação assim de vulnerabilidade, onde que elas geralmente têm o filho, né? Porque muitas delas engravidam. E se o número de morte no nascimento também é muito alto entre essas mulheres, assim como no aborto, né? A gente sempre lembra que são essas mulheres que mais sofrem, né? Se no parto também o número de morte entre elas é muito alto. Existem vários recortes, né? A gente sabe, já existem vários trabalhos mostrando, não só no Brasil, que mulheres negras, pelo fato de serem negras, têm mais chance de morrer no parto do que uma mulher branca. Se você considerar a mesma classe social, o mesmo tipo de cuidado, a mesma
enfim, o mesmo grau de risco. As mulheres negras têm mais chance de morrer do que as brancas, por uma coisa bem simples, pelo fato de ser negra. Mulher que em situação de rua, exatamente a mesma coisa, pelo fato dela ser uma mulher em situação de vulnerabilidade. Primeiro aumenta o risco porque não fez pré-natal, porque não teve acesso a saneamento, não teve acesso à alimentação de qualidade, não teve nada, ela já tem um risco aumentado. Mas dentro da nossa cadeia de cuidado, existe uma questão de que essa é uma pessoa meio que já perdida, né? Que se você tiver que investir, você vai investir na outra que é estudante e não na outra que é moradora de rua. Existe esse olhar, e ele muitas vezes ele é inconsciente, inclusive, nem é a pessoa sendo maldosa, falando, tomara que morra, não é isso. Mas a própria ideia de que se eu tiver que salvar uma mãe de família que é trabalhadora ou uma mulher em situação de rua, eu vou salvar a mãe de família trabalhadora. Mas isso, muitas vezes, vem da própria subjetividade humana, que a gente não tem como controlar tudo. O fato é que mulheres em situação de rua, obviamente, morrem muito mais. Elas vão para instituições públicas, porque o SUS é universal. O SUS tem que atender. Se é um hospital de porta aberta, por exemplo, Cachoeirinha. Cachoeirinha é um hospital da Zona Norte, público da cidade de São Paulo, de alto risco, né? Se uma mulher chegar lá, uma mulher de situação de rua chegar lá parindo, ela vai ser atendida lá. Se não tiver vaga e ela ainda não tiver parindo, vai numa ambulância, aí o centro de referência lá, o CROSS, que é quem faz a distribuição das pessoas, manda ela para o hospital que tem vaga. Mas ela vai ser atendida, com certeza ela vai ser atendida. E possivelmente ela vai passar por uma experiência muito mais cuidadosa do que o dia a dia dela nas ruas, né? De abandono, de descaso, de falta de comida. Lá ela vai comer, ela vai tomar um banho, ela vai ter uma cama quentinha, mas ela também vai ser, possivelmente, 1/3 das mulheres sofrem violência obstétrica, ela pode ser uma dessas do 1/3, né? Então, a questão da diferença social, das diferenças sociais gritantes que nós temos, também se refletem na chance dessa mulher morrer, na chance do bebê dela sobreviver ou não, ou dele ter doença ou não, dele nascer mal ou não, enfim, acesso à UTI, acesso ao banco de sangue, tudo isso acaba se misturando e aumentando, fazendo com que aumente a mortalidade desses grupos sociais menos privilegiados, sem dúvida alguma. Indígenas também. Bom, são 8h30, né? A gente combinou 1 hora. Você quer fechar, Ana, falar alguma coisa que a gente não perguntou, que você acha muito importante? Por favor. Eu gostaria muito que a gente saísse desse lugar perigoso de falar que a gente está fazendo que a enfermeira é contra o médico, que a doula é contra o médico e que o parto humanizado é contra a medicina. Eu queria muito porque isso é uma fórmula fácil e tosquinha, que eu acho que a gente precisa estar acima disso, né? A gente precisa enxergar o que está acontecendo, botar a mãozinha na nossa consciência e falar assim, não está legal. Não está legal mesmo, né? Não está legal. As enfermeiras obstetras têm um papel muito importante na humanização. E o parto não é um evento médico, ele é um evento que pode vir a ser um evento médico em algum momento, e a gente precisar da cadeia toda da medicina, até a mais avançada. Ele é um evento social, ele é um evento psicológico, ele é um evento sexual, ele é um evento de todas as esferas, ele não é um evento exclusivamente médico. Então, a gente não pode abrir mão do médico, mas ele não precisa necessariamente estar dentro da sala de parto com a mão dentro da vagina dela. Ele pode perfeitamente estar, por exemplo, na sala dos médicos para atuar em caso de intercorrência e você ter lá as obstetrizes, enfermeiras obstetras. Já existem hoje centros de partos normais que funcionam assim. O médico é o cara que atende complicação. E o resto da equipe está atendendo o que não é complicação, o que é baixo risco. E aí a gente aloca recursos para quem precisa. E aí aquela mulher pobre que ia morrer por falta de médico, banco de sangue, ela tem. Por quê? Porque os partos das mulheres saudáveis estão sendo atendidos por enfermeiras obstetras, está tudo ali no cantinho. Mas o médico, ele está livre, ele não está lá no Einstein, segurando mãe de mulher rica que nem precisava de médico, ele está lá disponível para salvar a vida de alguém. A gente precisa começar a alocar melhor esses recursos dentro da nossa sociedade. A gente tem uma quantidade de médico por
por população em São Paulo, que é ridiculamente superior e desnecessariamente superior ao interior da Amazônia, contando médico por população, tá? Não estou falando em número absoluto de médicos. A gente precisa realocar isso direito. E o cara que vai para o interior, ele precisa ser bem remunerado para ir para o interior. Precisa compensar o que ele deixa de ter na capital. Beleza, vamos fazer isso, né? Vamos botar o médico para salvar a vida de mulher. O médico não precisa ficar, na real, essas fotos de parto humanizado, a maioria não tem médico. Quem está sentado é a enfermeira obstetra lá fazendo parto, atendendo parto. O médico está lá só esperando, porque ele tem que estar, por lei, né? Pela funcionamento do hospital, ele é obrigado a estar lá para assinar a papelada. Mas precisar, não precisa. As casas de parto, a gente nem tem médico e pode funcionar perfeitamente. Perfeitamente. Eu queria só uma colocaçãozinha rápida. Você falou muito das enfermeiras obstetras e você não falou das parteiras. Então, eu queria saber como é que está a situação das parteiras atualmente. Como é que é essa questão, assim? A gente começa... Isso, né? Muitas, né? No interior. A gente tem uma palavra bem ampla para parteira. Parteira é uma palavra que significa todas as mulheres que cuidam de mulheres. Elas são parteiras. Eu me chamo de parteira, eu sou obstetriz, eu tenho formação superior. As enfermeiras obstetras muitas vezes se chamam de parteira. E tem a parteira tradicional. A parteira tradicional é aquela parteira que aprendeu pela mãe, que aprendeu pela avó, que aprendeu, né? Aquele saber ancestral que é passado de mulher para mulher, e ela passa 20 anos acompanhando a mãe dela, até que a mãe dela se aposenta e ela faz os partos sozinha. Então, ainda existe muito, né? São mulheres muito interessantes, porque elas têm um papel social que vai para muito além do parto, né? Elas são reguladoras do universo feminino e infantil dentro de suas comunidades. Elas cuidam das doenças infantis, elas cuidam de piolho, elas cuidam de brotoeja, elas cuidam de coração partido, dor de cotovelo. Elas fazem todo um papel regulador dentro da sociedade com ervas, são benzedeiras, rezadeiras, muitas vezes preparam defunto para funeral. É um papel muito interessante de mediação dentro da sociedade, e que a gente está perdendo devagarzinho, infelizmente, né? As parteiras estão sendo cada vez mais deixadas de lado, e que a gente precisa tentar recuperar e aprender muito com elas, né? Elas sabem coisas que a gente não tem a menor noção do uso de ervas e plantas que tem função e que funcionam de fato, que a gente não faz nem a menor ideia. O nosso conhecimento ocidental científico típico não chega perto delas. Uma pena, deveríamos não perder esse conhecimento. Tem uma companheira aqui falando assim: com esse nome, parto humanizado, todo mundo deve perceber que é bom, mas onde tem isso? Então, companheira, aqui durante... Você quer falar, Ana? Tem para gente rica. Exatamente. Foi o que a gente falou nessa uma hora de conversa, foi isso. Mulher rica tem acesso ao que ela quiser. A cesárea desnecessária, se ela quiser marcar, aborto, se ela quiser abortar, parto humanizado, natural, com analgesia, sem analgesia, com música, sem música, ela pode chamar a banda para tocar dentro do quarto de sala, do quarto dela. E a mulher pobre não tem nada disso. A gente tem exceções honrosas que eu acho que a gente precisa citar. Uma delas é o Hospital Sofia Feldman, que a companheira Silvia citou, que foi quem atendeu o segundo parto dela. É um hospital público em Belo Horizonte que atende exclusivamente, SUS, não atende nada privado, e que qualquer mulher pode usar, tá? Então, super recomendo o Sofia Feldman. Aqui em São Paulo nós temos 2 casas de parto do SUS gratuitas, Casa de Parto Sapopemba na Zona Leste, Casa Ângela na Zona Sul, que atende qualquer mulher de baixo risco do nosso município, e São Paulo é um município de 16 milhões de habitantes, então elas cobrem bem a nossa população, e tá uma na Zona Leste, as 2 são periféricas, e muito legais, com projeto de parto humanizado, gratuito, mas vamos deixar bem claro que são exceções dentro da nossa malha de assistência. Então, não tem em Porto Alegre, não tem casa de parto, nem pública, nem privada, Santa Catarina não tem, Curitiba não tem uma em Brasília, tem uma no Rio de Janeiro, Então, existem, mas elas existem como raríssimas exceções. E o Sofia Feldman merece menção honrosa, porque, inclusive, no Sofia Feldman se faz treinamento de assistência com essa filosofia de humanização
para profissionais de todo o Brasil, e eu amo Sofia Feldman, amo o projeto, sou totalmente fã de carteirinha. E só fazer uma coisa, só fazer um complemento. Então, eu optei pelo domiciliar, tinha essa equipe das enfermeiras, eram 3 enfermeiras, 2 acompanhavam, uma acompanhava e na hora do parto vinha uma segunda, né, que eu conheci só na hora do parto, e a outra fez o pré-natal. Então, por exemplo, o pré-natal todo eu fiz no hospital público, sem nenhuma despesa, e o parto em casa, as enfermeiras cobravam, mas era uma coisa assim, simbólica praticamente, simbólica, completamente acessível. E não cobrariam, se você não tivesse como pagar, elas não cobrariam. E talvez nem cobrariam, eu acho que na época, o meu menino está com 15 anos agora, eu acho que foram R$90 que eu paguei, uma coisa assim. Ah, só material, entendi. Bom, gente, quero agradecer muito, muito mesmo, Ana Cris. Ana Cris, gostaria que você voltasse. É um prazer, quando eu quiser. Tem tanta coisa para falar sobre isso, tanta coisa legal para falar sobre isso. E eu tenho uma conhecida de... essa moça está no SUS, está no hospital público, talvez uma casa de parto, pelo jeitinho da caminha, eu acho que é uma casa de parto de São Paulo. Mas esse é um assunto que eu amo muito, e todo mundo aqui ou é mãe, ou vai ser mãe, ou é filho de alguém, né? Então, o nascimento interessa para todos nós, né? Uhum. Ou nós nascemos, ou nós vamos parir, ou a gente pariu, mas todos nós viemos da mãe, de alguma mãe, né? E aí, para a companheira aí que teve essa dúvida, a nossa questão aqui, a gente de um programa revolucionário, e a gente quer isso aí que é bom para todo mundo. É por isso que a gente está aqui, né? Inclusive fazendo uma divulgação de que existe, né? Existe uma coisa boa, um jeito bom de ter bebê, né, esse medo, né? Porque assim, nem o leite das mulheres é bom, né? Para os bebês, melhor leitinho, né? Quer dizer, é muita enganação, é um tirar das mulheres, né? O protagonismo delas sobre o corpo delas, né? Sobre os nossos corpos, né? Então, assim, muito agradecida por você vir. Vamos marcar outros programas. As pessoas, acho que todo mundo merece ter conhecimento, né? E para a gente poder fazer essa defesa das mulheres e dos nossos direitos e dos nossos filhos também, né? Muito obrigada. Eu queria só amarrar rapidamente essa questão de onde tem o parto humanizado, mas, na verdade, a questão é uma questão... a raiz de tudo isso é a raiz do capitalismo, a gente já sabe. Exato. O que não quer dizer que a gente não possa lutar pelo que é melhor, né? E o que a gente não possa apontar. Aonde tem educação de qualidade, assim, educação de ponta hoje? Escolas caras... escolas caras pagas do sistema privado de educação. E as escolas públicas, a maioria fica muito a desejar. Isso não impede a gente de apontar e falar assim, não, tem um jeito de ensinar bem, tem um jeito de educar bem, tem um jeito de atender mulheres bem. Mas quem tem acesso? Não tem acesso, não tem, ninguém tem acesso. Mesmo na classe média, não tem acesso. Está muito difícil conseguir para todo mundo. Toda a estrutura social está furada, toda a estrutura financiadora da saúde está furada. Então, o fato de que está tudo errado não impede a gente de lutar pelo que é certo. O parto respeitoso é um direito de todas as mulheres, ponto final. Agora, onde hoje ela consegue, não consegue, mas é um direito. Isso aí. Bom, muito agradecida. Obrigada, Estefânia. Obrigada, Sílvia. Obrigada, Estefânia, Sílvia. Eu que agradeço. E é isso aí. Boa semana para todo mundo. E, obrigada, gente, fora Bolsonaro, Lula presidente. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.
Justamente por isso, os comitês de luta contra o golpe estão promovendo a ação entre amigos Vá para Cuba, em um sorteio a ser realizado no próximo dia 29 de julho. Você pode participar, a sua participação é fundamental para a construção da luta contra o golpe de Estado, contra os coxinhas, a luta em defesa de Lula presidente, enfim, adquira já a sua ação entre amigos no valor de R$50. É importantíssima a sua participação, divulgue, vá para Cuba junto com os companheiros do PCO. Grande abraço!